Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as funções de uma grelha. Para falar em grelha, primeiro a gente precisa ter muito claro que, pela norma técnica, a grelha tem posição correta. E existe uma área da construção onde não adianta pôr grelha porque ela não tem função, que é a área intermediária. As grelhas, normalmente, elas devem ser pensadas ou para elementos que estão dentro da área de serviço, que precisam, por exemplo, sair, ou do ambiente, que precisam ser expurgados. E se ele é pesado, você precisa ter uma peça de expurgo na parte de baixo. Se esses elementos são leves, você precisa ter uma peça de expurgo na parte alta. Ah, um detalhe: janela não é ventilação, ok, gente? Porque ela pode ser fechada. Quando a gente fala em grelhas de ventilação, são peças fixas estabelecidas com posicionamentos corretos, onde ela faz a função dela independente da vontade do morador. Ou seja, ela está lá com a função de ventilar ou expurgar, né? Uma janela que você pode abrir e fechar não é considerado ventilação. Muito importante essa dica. Agora, o posicionamento de uma grelha na parte de baixo, dependendo dos materiais que estão circulando na área de serviço, ela pode ter a função de expurgo, ou seja, de fazer sair. Por exemplo, vazamento de gás numa área de serviço e é gás GLP. O gás GLP ele é mais pesado do que a atmosfera, então a tendência dele é se acomodar na parte de baixo. A grelha, por exemplo, tendo uma grelha inferior colocada, o gás, quando ele tende a acumular, em algum momento ele começa a sair pela grelha e vai embora. Ou seja, ele não continua acumulando no ambiente até criar aquele percentual de explosividade que torna o vazamento de gás ainda mais perigoso. Mas se você estiver falando, por exemplo, de gás natural, que ele é mais leve do que a atmosfera e ele tende a subir, ele vai acumular de cima para baixo. Nesse caso, quando ele encontrar o local que ele possa sair, ele deixa de continuar acumulando e ele agora, o excesso do que deveria acumular, ele vai poder expurgar. Percebe? Grelha de ventilação, duas funções. Agora, a função que ela vai exercer vai depender do local onde ela está instalada. Ok? Isto é muito importante, né, para entender, porque hoje às vezes a gente fica muito focado em fazer uma ventilação superior, que é, por exemplo, uma exigência do fabricante de aquecedor. Ele fala, olha, aquecedor de exaustão forçada precisa ter uma ventilação superior. Ok, só que quando a gente pensa em gás, o vazamento de gás vai depender do tipo de gás que está colocado. Como a norma ela não tem uma regra para dizer é para gás natural ou é para gás GLP, e sim ela é uma norma geral, ela orienta que você tenha ventilação superior e inferior. Ok? Porque havendo gás e for GLP, ele é pesado, então a ventilação inferior vai servir de expurgo. Sendo gás GN, que ele é leve, a grelha superior vai servir de expurgo. Percebe que você que está montando o seu projetinho, quando pensar em sistema de ventilação, deve pensar de maneira integrada. Não apenas pela orientação do fabricante de aquecedor, que diz que ventilação superior e inferior, mas tem que pensar em gás. Quando a gente vai para uma lareira, onde você tem uma lareira a gás, que tem chaminé, ela deve ter saída, ok? Mas o ambiente, para funcionar, para queimar, queima o oxigênio. Então, você precisa ter uma grelha de renovação de ar. Ou seja, nesse momento, ela vai fazer introdução de oxigênio dentro do ambiente para não exaurir o ambiente de oxigênio, e aí as pessoas vão ter sonolência, vão ter perda de memória, pode até desmaiar, porque queimou todo o oxigênio do ambiente. Grelha de ventilação, assunto extremamente sério, extremamente técnico, e deve ser olhado como às vezes as pessoas dão importância extrema, por exemplo, para a cor, para uma determinada cor, que o cliente quer exatamente aquela cor, porque aquilo vai ornar. Esta preocupação deveria ter-se também com relação às grelhas de ventilação e com os sistemas de ventilação e os sistemas de expurgos, tipo chaminé, porque eles garantem a vida do morador, principalmente quando ele estiver em uso dos sistemas que ele colocou dentro da sua casa.